Você sabe qual o papel das cidades esponjas no combate a enchentes? Para falar sobre cidades esponjas, alertas e prevenção sobre enchentes, a nossa convidada especial é a engenheira ambiental Patrícia Rodrigues, consultora ambiental, engenheira tecnóloga em saneamento e meio ambiente. Muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. A gente agradece muito a Patrícia. Estou confessando que nos grupos eu estou tendo aulas com a Patrícia em relação ao meio ambiente. A situação está crítica. A Patrícia até comentou um termo que eu quero que ela fale com a gente aqui, que é: o planeta está em febre. Quero um panorama seu, antes de você falar um pouquinho sobre as cidades esponjas. O que acontece? Em relação ao planeta, né, nós estamos, toda essa questão das mudanças climáticas, né, e a nossa degradação, a questão de toda essa parte de emissões atmosféricas, está tendo um avanço, assim, nas questões de impacto sobre o nosso planeta. E o nosso planeta, ele reage da seguinte maneira: as pesquisas que foram feitas, do que a gente está acompanhando, né, com cientistas e tal, professores renomados, a questão de ele poder se equilibrar. Então, esses diagnósticos que estamos tendo em relação ao El Niño, as questões de muito calor, pressão, isso está mais voltado a ele tentando se equilibrar no sistema. E nós estamos nessa gangorra. Ele não consegue observar, ele está tentando se equilibrar. Então, ele está fazendo o seu ajuste, né? E esse ajuste causa essas grandes pressões, a questão da quantidade, um índice pluviométrico muito grande, né, de chuva, né, ou um calor excessivo, né, e secas. Então, isso é o planeta se equilibrando, né? E acontece assim, de no sul ter muita chuva e lá no Nordeste realmente já vai ter muita seca e também, assim, sim, cada vez assim mais latente tudo isso. Exatamente, né? Então, vai ser assim, mais sequente as questões das nossas chuvas, né? Elas vão ser, então assim, o clima mudou, não temos mais aquele clima ameno e as estações também mudaram. Né? E cada vez mais equipamento, cada vez mais construções. Exatamente, né? Ali que entra vamos ter que ter mais sustentabilidade e pensar em novas estratégias ambientais para conseguir vivermos, né? E conduzirmos aí as nossas cidades de melhoria de infraestrutura. E falando em infraestrutura verde, né? E aí que entra as cidades esponjas? Exatamente. Né? As cidades esponjas, elas nasceram na China, né? E ali iniciou tudo, as questões das inundações, e elas começaram a pensar em estratégias de como resolver essas questões, voltadas à melhoria, né? Isso entra o quê? Essa infraestrutura está relacionada à drenagem, né, imediata dos primeiros índices pluviométricos, né? Então essas enxurradas têm que resolver, e não vai ser o nosso sistema padrão de drenagem que vai resolver isso, né? Tem que ser como se fosse um grande lago ou uma grande bacia de contenção aguardando, né, esses sistemas, né, esse grande índice pluviométrico, para que consiga escoar tranquilo, né, ou naturalmente através das drenagens, né, ou através depois de tubulações, mas enfim, aquele primeiro momento ali tem que ser feito infraestruturas para poder absorver, seja ela através dos parques permeáveis ou através de jardins drenantes, né, as nossas biovaletas. Então tem vários sistemas acoplados que foram sendo estudados para resolver esse problema, né? Então as cidades elas vão ter que se
totalmente se modelar, né? Não existe mais esse sistema de cidades urbanas e totalmente asfaltada, né? Totalmente construída e que não tenha essas questões vistas da área ambiental, principalmente na parte de projetos sustentáveis. Né? E pode, Patrícia, no caso, assim, a gente está falando da cidade, né? Mas os condomínios, as edificações, elas podem contribuir em ir diminuindo a questão da água que vai ter esse retorno, né? Através de cisternas, a gente alertar essa questão de ter os IPTU verde, por exemplo, na cidade, mas você pode citar também mais exemplos de que forma que os condomínios podem, através de uma reforma, de um retrofit, também contribuir nesse sentido, porque só no Brasil que joga tanta água fora, assim, né? A gente sabe que país na Europa, às vezes, 7 vezes de reuso, então a gente tem dó de jogar tanta água fora ao mesmo tempo, né? Exatamente, né? Então, a gente pensar nessa questão de telhados verdes, né? A questão de reservatórios de retardo, reutilização dessa água, né? Que diminui muito a pressão no sistema de drenagem do município. E do próprio condomínio. Exatamente. E o condomínio pode fazer um reuso, né, dessas águas, porque na China eles utilizam praticamente 80% da água dos reservatórios. E volta, por exemplo, para bacia sanitária, tudo isso? Isso, eles fazem esse reuso dessa água, né, para combate contra incêndio, né, aos vasos sanitários, as questões da lavação de calçadas, jardins. Então, a importância, né, de você estar fazendo duas ações. Uma delas é a questão de estar resolvendo, não dando pressão no sistema naquele exato momento. Né? E a segunda ação é reutilizando essa água e não estar utilizando a água potável. Né? Então, são duas ações que estamos desenvolvendo. E no caso das cidades esponjas no Brasil, já tem alguma cidade que já está implantando ou já implantou esses sistemas? Não existe cidades esponjas no Brasil. Existe na Europa, né, na China, nos Estados Unidos, né, mas no Brasil não. No Brasil nós temos alguns tipos de sistemas em andamento. Né? Em Curitiba nós temos os parques alagáveis. Um exemplo, né, São Paulo, a gente tem alguns jardins drenantes, biovaletas, então sistemas que funcionam. Então, assim, existe alguns, agora uma cidade projetada para ser uma cidade esponja ainda não temos. Então, porque essa cidade envolve várias questões, nós vamos ter que modelar onde são as áreas mais alagadas, né, aonde tem, qual é a geomorfologia daquela área, a questão de relocar um determinado grupo, digamos, de bairros, modificar, essas pessoas vão ter que ser relocadas, né, porque ali é agravante. Então, isso vai ser mais corriqueiro no Brasil, né, nos próximos anos. Aqui em Balneário, a gente sabe que tem agora, foi desenvolvido o Master Plan, né, que é um projeto master de toda a região, é uma visão, a gente vê, estratégica, né, para o decorrer dos próximos anos, e existiu ali essa preocupação em algumas regiões para trazer, nesse sentido, parques que hoje não tem. Tem algum panorama que você pode passar para a gente? A cidade tem alguns aspectos já voltados, né, principalmente as margens do rio, né? Então Nova Esperança, se não me engano, ali. Usar como área de lazer, né? Porque assim, essas áreas de várzeas, né, que é próxima aos rios, pode ser utilizada como áreas alagáveis. Nos outros países é feito dessa maneira. Aonde precisa é alagável, então a água tem como ela descansar ali, né? Ela estar naquele primeiro momento sem prejudicar a população. E, ao mesmo tempo, aquela área, em épocas com níveis baixos de chuva ou em épocas de secas, de estiagem, aquela área pode ser utilizada. Então, elas são projetadas com esse fim. Né? E no caso, assim, também, quando a gente falou dessas mudanças climáticas, algumas formas que a gente que você pode dar de exemplo que o síndico, as pessoas podem trazer para minimizar esses impactos
ambientais, digamos assim? Então, eu acredito muito nessa questão de poder remodelar um retrofit de um projeto, né? Então, você acaba remodelando, verificando as tubulações, separando as tubulações ali de captação de água pluvial, reutilizando essa água pluvial, a limpeza, né, dessas tubulações também é importante, né? A questão de reutilização, tudo que está envolvido a questão de reutilização mesmo de água não potável, né? Da nossa água de chuva. E a gestão também, né? A gente percebe que cada situação que vem tecnologia acaba contribuindo com a sustentabilidade, né? A gente fala assim que não basta só às vezes construir de maneira sustentável, mas ter essa visão de gestão sustentável, esse planejamento financeiro, inclusive muitas vezes jurídico, de comunicação. Tudo isso reflete na área ambiental, né? Porque você deixa de desgastar muitas vezes um bom planejamento, já é mais certeiro do que vai ser executado. Até quero aproveitar e contar que a Patrícia está ali desenvolvendo um projeto de Master Plan que envolve essa visão para áreas que não existem, porque a tua missão ali é grande, que entra desde o começo, muitas vezes numa área que não existe, para verificar lá. Cita pra gente ali quais são alguns laudos, algumas situações que envolvem a área ambiental na parte desde construção e depois na questão de estar ali fazendo uma consultoria também para os condomínios. Então, a gente entra na área de gestão da construção de um edifício, né? Licenciando, fazendo a gestão ambiental dos resíduos. Acaba que o condomínio tem ali uma licença de operação e essa licença de operação ela não vai à frente, né? Ela acaba sendo engavetada, digamos assim. Mas nesse plano, nessa licença de operação, existem várias questões ali voltadas à gestão ambiental do condomínio. Já tem gestão, já vem muitas vezes, tem síndico que pega e nem sabe. Nem sabe que existe, né? A questão dos resíduos, da conscientização de água, né? Do consumo de água, a questão dos reservatórios de água pluvial, né? Então, assim, toda essa questão, as manutenções de um condomínio, porque eu acredito que o condomínio ele funciona como se fosse um organismo vivo. Nós temos que dar, né, suporte e atenção para verificar se existe, para não ocasionar um problema mais grave, né? Porque é igual quando a gente tem um problema no corpo, né? A gente não dá manutenção ali, depois mais tarde isso vai ser um grande problema. E isso acontece também com, né, o nosso condomínio. É muito importante ter essa gestão de resíduos, a conscientização de reuso de água, né, e a questão de desperdício também. Então, são vários fatores que integram e aí há um problema grave lá na frente para resolver o que poderia ser feito, toda, né, a minimização daquele impacto, né? Então, isso acontece muito com os condomínios. A gente vê também, principalmente, uma das estratégias interessantes são as crianças, né? Muitas vezes essa área ambiental, eles estão às vezes mais ligados do que os mais velhos. A conscientização tem que ser feita, né, nas escolas, né? E diz que não existe jogar fora, né? Essa frase aí, né? A gente... Não existe. Cada vez mais esse alerta, né? Porque a gente quer... cada vez mais trazer essa situação de que trabalhar com eficácia, até para ajudar os síndicos ali nas comparativas, por que investir vamos dizer assim, numa fachada ventilada, que é uma tecnologia nova, ao invés de colocar uma pastilha, por exemplo, né, ou mesmo uma pintura convencional, quanto tempo isso se paga, os benefícios que traz. Então, cada item desse a gente vê que é um desafio para o síndico ali. Por isso, estar com os especialistas, né? Exatamente. Porque, com certeza, é um trabalho que se paga. É um trabalho que se paga. A questão do telhado verde, uma fachada verde, ou algum outro material, quando vai ser feito uma manutenção no condomínio, né? Verificar, estudar, porque diminui a onda, né? O calor interno do prédio, né? Do condomínio, e isso traz uma questão agradável, você acaba não gastando tanta energia. Então, tem vários sistemas que dá para tecnológica, a gente pode implantar num condomínio, e isso pode ser a longo prazo, né, e fazer uma gestão
forte ali e mais tarde, com certeza, o condomínio vai ter um retorno disso. E a pergunta que não quer calar, em relação ao teu atendimento, por exemplo, às construtoras, os edifícios novos que vêm aí, há regiões em Balneário Camboriú que são agrestes, mas que ao mesmo tempo algumas situações estão liberando, de que forma está sendo liberada e se você está sentindo que as construtoras estão buscando, as pessoas estão buscando realmente estar mais sustentáveis, digamos assim. É um passo de cada vez. Então, hoje nós temos ali na área da APA, né, o plano de manejo, e existe ali os itens de sustentabilidade, que são os básicos. Obrigatórios. Né, obrigatório, né, para aprovação do projeto, e mesmo assim, tipo, é tudo muito novo, né, então daqui a um tempo eu acredito que é uma coisa assim, corriqueira e natural, né, então assim, está sendo iniciado essa questão, porque é tudo novo. Então, vai ser implantado, né, já em alguns condomínios, e é o básico, eu digo. Sempre dá para fazer mais. Sempre dá para fazer mais. Exatamente. Até nas nossas casas mesmo, né? Exatamente. Começa nossa educação, questão da conscientização ambiental, sobre os resíduos, sobre a forma de lidar, né? Porque hoje nós temos uma demanda de água potável no município, mas até quando? Até quando? Então a gente tem que ter essa conscientização, temos que ter essas prevenções, a gente tem que começar a ouvir falar mais disso, né? É importante a conscientização, para ter digamos, um mundo melhor. E a gente pode ajudar, porque geralmente a gente coloca sempre, né, o cidadão, assim, a população, isso é a cargo do governo, mas o que eu posso fazer como cidadão? Né? Com certeza. Então, tem vários cientistas que falam assim, faça a sua parte. Fazendo a sua parte, já vai ser, num montante, vai ser, né, nós vamos ter um resultado positivo disso. E quando a gente vai buscando informação, a gente vai aprendendo tanto, né? Eu nunca esqueço que a gente teve palestra de reciclagem que falava que a nossa saúde tem muito a ver até com a escolha no mercado, os plásticos, que são mais fáceis e têm mais valor na hora de uma reciclagem. Então, a saúde e o lixo, ele tem muito a ver, né? O que a gente come. E dicas mesmo, o tal do armário cápsula, né? Que quanto mais minimalista, às vezes a gente consegue, com inteligência ali, escolher as peças de roupa que combinem o máximo possível umas com as outras. E são dicas que a gente às vezes não nasceu sabendo, né? A gente vai ali buscando e vai aprendendo cada vez mais de que forma a gente pode contribuir e principalmente ser exemplo, né, Patrícia? Tem que ser consciente, né, em todos os sentidos aí. Isso eu tô aprendendo. A gente tá. Então a gente vai vendo o mundo, tudo que está acontecendo e como nós somos da área ambiental, acaba, né, eu e meu marido, a gente acaba estudando sempre, vendo as situações e caindo na real. Até quando vamos conseguir, né, estar aqui e que isso dê sustentabilidade para as próximas gerações? Né, porque nós estamos nesse momento, e daqui a 100 anos, como é que fica isso? Então, e é rápido. É rápido, então a questão de se conscientizar, fazer a sua parte é muito importante e isso tem uma eficácia ali na frente, tem um resultado positivo. Com certeza. Eu quero agradecer, Patrícia, muito obrigada. Obrigada. Tem matéria, vai ter matéria na próxima edição também. Estar sempre aqui com a gente na Condocasa, validando, inclusive, a gente tem algum produto novo chegando, a gente busca apresentar também para a parte, para os engenheiros, engenheiro civil, cada um na sua área, né? Mas para validar junto com a gente é realmente eficaz, não vamos trocar um produto por outro, né? Isso é muito importante para a gente. Mais uma vez, muito obrigada. A gente quer aproveitar também e agradecer a todos, né, que assistiram até agora, para deixar um like pra gente, os comentários também. Conta aí na sua cidade como que está sendo, existe IPTU verde, não existe? Quais são as ações aí que você tem levado para sua casa, para o seu condomínio? Isso aí, até mais!